Olá, começa agora mais um PGM e no programa de hoje você vai ver exames em 3D. Pelo fato de nós termos acesso às 3 dimensões da célula, largura, espessura e profundidade, você não precisa assumir a forma da célula, porque você vê a célula como um todo. Recuperação muscular. A ideia é, quanto mais o treinamento, mais intenso for o treinamento de força, tá, maior vai ser a oclusão vascular. Como o indivíduo não pode treinar em altas intensidades, a gente gera uma oclusão artificial. Dia do Fã. O motivo de tanta gente fantasiada foi o Dia do Fã. O evento reuniu pessoas de todas as idades que se divertiram com jogos, concursos de fantasias, mostras de colecionadores e debates. CP informa. Ai, que dia lindo para romper um ligamento. O PGM já está no ar. Não saia daí. Os microscópios revolucionaram a ciência porque permitiram que os pesquisadores enxergassem até dentro das células. Agora, a sensação é ver tudo isso em 3 dimensões. Talvez o mesmo impacto que acontece numa pessoa quando assiste a um filme 3D pela primeira vez ou quando estreia no mergulho com um snorkel, a ciência esteja sentindo com os novos exames em 3 dimensões. Alguns já ficaram populares, como o ultrassom 3D, cobiçado pelas gestantes que querem ver o rosto do bebê ainda dentro da barriga. Agora, a 3ª dimensão chegou também aos microscópios das pesquisas científicas, com a estereologia. O nome é complicado, mas a função é simples: medir com precisão o comprimento, a largura e a altura das células. Antes não era assim. As pessoas que usam a morfometria bidimensional, elas só se preocupam com o diâmetro da célula, elas só veem a superfície. Então, através da medida de diâmetros, você vai numa forma de geometria espacial que a gente aprende em curso colegial, e você, assumindo que é uma esfera, você põe os diâmetros na fórmula da esfera, mas você não vê a célula inteira, então você incorre em erro. Na estereologia, pelo fato de nós termos acesso às 3 dimensões da célula, largura, espessura e profundidade, você não precisa assumir a forma da célula, porque você vê a célula como um todo. Então você consegue calcular facilmente, estimar facilmente o volume dessa partícula. Felipe Oliveira fez uma comparação entre os 2 métodos para mostrar os problemas de ver em 2 dimensões. Aqui seria um plano morfológico que você conseguiria ver apenas 2 esferas, representando 2 células. Quando nós colocamos a estereologia, nós conseguimos ver que, apesar desses dois círculos parecerem iguais, quando nós olhamos ele em 3 dimensões, nós podemos ver que aparecerão outras células e essas 2 esferas são diferentes. Qual é o impacto disso numa pesquisa prática? Bom, nós tivemos um exemplo muito recente, em animais que foram desnutridos de proteína, recebiam pouca proteína, e nós comparamos nossos achados com achados da literatura. Todos os outros autores só reportavam que havia diminuição do tamanho dos neurônios. Nós encontramos diminuição no tamanho e pela primeira vez também diminuição do número. E por que disso? É totalmente atribuído ao método de contagem. Os ratos que receberam pouca proteína na infância, eles tiveram uma perda de neurônio do intestino e aí eles desenvolveram problemas de má absorção de alimentos. E isso nunca tinha sido visto até então pela morfometria. Então os animais emagrecem, ficam caquéticos, desidratados e acabam morrendo. Aline Antunes ajuda o professor Coppi a mostrar o caminho que um órgão percorre até poder ser visto no microscópio de estereologia. Você pega o órgão, secciona o órgão, corta ele transversalmente em vários segmentos, aí você amostra, a gente coleta biópsias do órgão, essas biópsias vão para a lâmina, que são coradas e vão lá para o microscópio. Como é que é esse aparelho da estereologia? Bom, a estereologia então ela é composta por um computador de alta performance, no qual está instalado um software estereológico, acoplado a um computador, acoplado ao microscópio, que penetra na profundidade do tecido. O computador tem um registro da posição do eixo Z, da profundidade desse corte. Então, a luz ela penetra no corte, ponto a ponto,
E a cada momento nós temos o registro da posição que nós temos em relação ao corte. Então é como se você tivesse uma caixa, ele percorre do início até o fundo da caixa. Fernando Lade mostra como funciona o microscópio da estereologia. Então aqui a gente consegue observar as células em camadas diferentes. Na primeira camada eu consigo observar essa célula em foco. À medida que a gente vai aprofundando as camadas, vão surgindo outras células em foco. E na hora que desfoca tudo, significa que acabou a secção histológica, né? A gente percorreu, nesse caso, 18,5 micrômetros. E isso agiliza a contagem e promove uma contagem mais acurada, mais específica. Quando a ciência ganha técnicas mais precisas, como a estereologia, o conhecimento em saúde também avança. É o caso da doença de Parkinson, que antes era conhecida apenas pelos problemas motores. E hoje se sabe que ela pode causar danos também a um órgão como o coração. Seu taumaturgo tem Parkinson e não sabia que seu mal-estar ao fazer exercícios podia estar relacionado à doença. Aproximadamente dois meses atrás, eu vim da minha caminhada, que eu caminho todo dia, por solicitação médica. E quando fui abrir a porta da sala, senti uma tontura muito grande. Ficou tudo escuro e eu caí no chão. Desmaiei. Sentei, fui medir minha pressão em casa mesmo, deu 5/8. O doutor João Carlos Papaterra Limonge explica o Parkinson. A doença de Parkinson é uma condição degenerativa do sistema nervoso central, caracterizada clinicamente por 4 sintomas principais: tremor de repouso, lentidão de movimentos, rigidez muscular e, nas fases mais avançadas, alterações do equilíbrio e da marcha. Do ponto de vista bioquímico, a doença é caracterizada por uma deficiência de um neurotransmissor chamado dopamina. Durante muito tempo ela foi considerada basicamente uma doença motora. Hoje se sabe que isso não é verdade. A doença de Parkinson é uma doença bem mais ampla, ela acomete outros sistemas do organismo, além do sistema motor. Ela pode acometer o sistema nervoso autônomo, pode acometer o sistema cognitivo e vários outros sistemas. No caso do coração, os neurônios que fazem o músculo cardíaco bater podem se degenerar, o que dificulta que o coração reaja adequadamente quando se faz um exercício físico. Isso pode levar a que o coração bata de uma maneira um pouco mais lenta do que seria o esperado normalmente. No nível extremo, a pessoa pode desmaiar. É justamente para entender o que acontece no coração de quem tem Parkinson que os pesquisadores do Laboratório de Estereologia criaram uma nova linha de pesquisa. Ninguém ainda estudou o tecido cardíaco nas suas 3 dimensões. Com a estereologia, nós estamos então acessando esse miocárdio, estudando o que acontece no tecido cardíaco, no músculo cardíaco, no animal que tem Parkinson. E eles já têm algumas ideias. Nós temos alguns resultados preliminares de animais em camundongos que foram induzidos com uma droga que provoca a doença. Esses animais responderam com atrofia do coração, a inervação desse coração estava totalmente reduzida, a quantidade de alguns neurotransmissores como dopamina e noradrenalina também estava totalmente reduzida. O Parkinson ainda não tem cura, mas essa pesquisa pode ajudar a diagnosticar a doença com antecedência. E quando os cientistas descobrirem uma forma de parar a evolução do Parkinson, será fundamental aplicá-la ainda nos primeiros sintomas. Alguns trabalhos também que mostram uma deficiência na inervação de alguns órgãos, como por exemplo no coração, como por exemplo no intestino, também poderiam servir como marcadores pré-clínicos como fator de risco de desenvolvimento da doença. Então, nesse sentido, esse seria o momento ideal para se iniciar um tratamento neuroprotetor, né? Que eu repito, não existe hoje, mas provavelmente no futuro vai existir. Até que ponto os fãs de filmes, séries e jogos se misturam com os personagens? Veja daqui a pouquinho. O PGM volta já.